seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com vocês sobre olharmos a vida sob o ponto de vista de Deus. Às vezes as coisas acontecem em nossas vidas de uma tal forma que não conseguimos enxergar a providência de Deus em nossas vidas. E é importante, fundamental, que você olhe para as coisas que acontecem na sua vida sob o ponto de vista de Deus para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Atualmente vivemos num ambiente onde as pessoas procuram muitas bênçãos, milagres, curas e coisas desse tipo. Mas a providência de Deus, o ponto de vista de Deus para a sua vida pode não ter nada a ver com isso, mas pode ser muito mais poderoso do que isso. É possível que você passe por dificuldades, por lutas, por provações e venha a vencê-las pelo poder de Deus que está cuidando de você, de forma poderosa e preparando um caminho para que você chegue no lugar mais excelente, no lugar melhor. Mas para isso é necessário que vejamos a vontade de Deus e que não nos submetamos à visão mundana, inclusive uma visão mundana que prega até bênçãos e coisas parecidas, como se fosse isso toda a coisa importante na vida humana. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Portanto, não se preocupe somente em ter bênçãos materiais ou de saúde ou qualquer coisa. Preocupe-se especialmente em ver a vida sob a visão de Deus. Nós vamos estudar o 2 Coríntios 4, 16 e 18, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. A palavra de Deus está falando aqui especialmente que a visão de Deus, ela tem pelo menos três aspectos, alguns aspectos interessantes. O primeiro é que a vida que se corrompe é passageira. Se a sua vida está se corrompendo, seja por doença, seja por idade ou por envelhecimento propriamente dito, nós estamos, na verdade, seguindo o processo desse mundo, esse mundo que não tem Deus, esse mundo que está entregue ao pecado, onde nós estamos sujeitos às adversidades que o pecado impôs ao homem. Até porque nosso primeiro ancestral, Adão e também Eva, pecaram ou desobedecendo a Deus. Então, com isso, nós herdamos todo essa mazela do pecado, né? Todos esses problemas que o pecado traz. Mas é interessante que aquele que crê em Deus encontra a salvação, encontra a verdade, encontra algo diferente em sua vida, consegue ver coisas diferentes mesmo na tribulação, porque olhamos com a visão de Deus para nossas vidas. Se a nossa vida é passageira, se tudo perdemos, passamos, conseguimos futuramente, perdemos de novo, nós devemos entender que isso nos faz ser como a palmeira, né? Porque mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se fortalece a cada dia. Podemos dizer que uma palmeira ainda pequena, um vento bate, talvez a derrube. Mas uma palmeira já madura, em sua idade adequada, o vento vai bater, a palmeira vai se dobrar, mas não cairá, porque ela tem fibras estabelecidas. E quando Deus permite que nós passemos por dificuldades, onde nós vemos as nossas coisas sendo corrompidas, o nosso corpo sendo corrompido, as nossas relações até sendo corrompidas, Deus está tratando você para que você fique com o cerne da palmeira. Você fique de tal forma que consiga ver o seu ser exterior se corrompendo, mas nunca se dobrando aos ventos mundanos, nunca se dobrando aos ventos do mal. E é isso que Deus quer de você. Na nossa vida, ela deve ser um exemplo da vontade de Deus em nossas vidas. E é interessante que nós não percamos o nosso tempo lamentando quanto aquilo que Deus faz para nós de forma maravilhosa. Outra coisa nós podemos ver também no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória,
acima de toda comparação. Ou seja, a tribulação para Deus, na visão de Deus, é apenas um contratempo. Não se apegue à tribulação como se a tribulação fosse decidir todo o seu futuro. Não irá. O que decide o seu futuro é você servir a Jesus em espírito e em verdade. Siga Jesus, sirva Jesus, creia nele, aceite como Salvador que seu futuro está definido de uma vez por todas. Não se preocupe com as tribulações que nos assolam. Assim como a criança não entende a correção de seu pai no momento em que ela recebe a correção quando é criança, mas aceita essa correção e no futuro essa criança é abençoada, é bem-aventurada porque aprendeu a viver de forma mais adequada, assim também somos nós. Nós não conseguimos ver o que tem preparado para nós no futuro. O que tem preparado para nós no céu ainda não está sobre a nossa capacidade de compreender, mas sabemos que temos coisas grandiosas esperando por nós. E é interessante que nós devemos sempre valorizar isso. Valorizemos a tribulação com o ponto de vista de Deus e não com o nosso ponto de vista carnal, lamentando, reclamando, murmurando contra a tribulação. Olhemos o ponto de vista de Deus quanto às tribulações, pois elas nos ensinam a ser mais fortes e nos ensinam a viver melhor numa vida futura, eterna, perfeita e completa em nosso Senhor. O versículo 18 ainda diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ora, se a vida se corrompe e é passageira, a tribulação é apenas um contratempo. Podemos dizer que a visão de Deus vale a pena. Vale a pena crer no invisível. A Bíblia diz aqui que as coisas visíveis são feitas do que é invisível. E devemos acreditar no invisível, confiar no invisível, porque Deus é invisível e Ele é Espírito e quer que nós o adoremos em Espírito e em verdade. É interessante ainda pensar que vale a pena crer no Deus Todo-Poderoso, porque só o poder dele poderá nos livrar de todas essas dificuldades. De que adianta reclamar das tribulações? De que adianta reclamar da corrupção na nossa carne ou de qualquer outra coisa se não confiarmos em Deus? Se nos rebelarmos contra Deus, perdemos toda a possibilidade de encontrarmos a salvação. Mas quando nos voltamos para Deus e somos fiéis a Ele, Ele nos fortalece a cada dia para que cada vez mais possamos compartilhar da sua glória aqui e lá no céu. E ainda podemos dizer que temos um apelo para fazer a todos nós. O apelo é que você creia em Jesus, porque Ele pode fazer tudo. E você deve crer nele apesar de qualquer coisa, apesar dos pesares, apesar dos problemas. Creia em Deus e faça a vontade dele como Ele quer que você faça. Porque se você fizer isso, tudo mais, todas as coisas que você espera lhe serão acrescentadas pela vontade de Deus e não porque você é fiel, porque ser fiel a Deus é nossa obrigação. Mas quando somos fiéis a Ele, Ele nos acrescenta aquilo que necessitamos, porque assim como Deus cuida dos passarinhos, e mesmo que os passarinhos não tenham casa, não tenham onde morar, Deus cuida de nós de forma mais grandiosa ainda, e Ele cuida de você. Deus está cuidando de você. Não sei qual o problema que você está passando, não sei qual a dificuldade, mas Deus cuida de você. E esse Deus que cuida de você não te deixará nunca, nunca, mas nunca mesmo, nunca Deus te deixará sozinho. Que Deus o abençoe rico e abundantemente. Obrigado por assistir marcoteles.com.br. Curta, divulgue e compartilhe esse vídeo.